Oi, queridos alunos dos oitavos anos. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo para explicar a vocês, com as minhas palavras, o que é locução verbal. Na verdade, locução é qualquer é, conjunto de palavras que tem um sentido. Por exemplo, eu digo assim, amor de mãe. Amor de mãe equivale ao adjetivo materno, ele tem o mesmo sentido de materno. Só que materno é adjetivo e de mãe é locução adjetiva, porque tem a preposição de e tem o mãe substantivo formando uma unidade de sentido. Então é uma locução adjetiva. Locução verbal é a mesma coisa, você tem verbo auxiliar e verbo principal. O verbo auxiliar pode ser o ser, o estar, o vir, o andar, qualquer verbo, querer, enfim. E tem esse verbo auxiliar está ao lado de um verbo principal. Pode ter entre eles uma preposição. Estou a caminhar. Em vez de estou caminhando, falado em Portugal. Portugal eles não usam gerúndio, eles usam a caminhar. Estou a caminhar é uma locução verbal. Estou a caminhar e tem uma preposição no meio. Mas eles sempre estão próximos ou juntos. O verbo que dá o sentido, a unidade de sentido, é o verbo principal, que é o que está depois. O primeiro verbo é chamado de verbo auxiliar. Auxiliar por quê? É ele que vai colocar na pessoa, no tempo, no modo da minha mensagem, que eu quero falar. E o outro, ele é invariável. Ele fica ou no infinitivo, comer, beber, ou no gerúndio, comendo, bebendo, ou no infinitivo, no particípio, comido, bebido, tá? Então, é assim, vou sair. Vou sair, vou. Verbo ir é o verbo auxiliar. Eu vou. Sair, tá no infinitivo, é o verbo principal. E o sentido, a unidade de sentido é o do sair. Eu estou saindo, eu vou sair, mas você vê que o sentido é sempre do sair, tá? Outra coisa, então isso é que está explicado lá na folhinha. Depois vem assim na folhinha. Conjugação das locuções verbais. O verbo auxiliar, ele que é conjugado nas pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, nas pessoas gramaticais e nos tempos, tanto e nos modos presente, passado, futuro, tempos do presente, passado, futuro, e do imperativo também, daquele que dá ordem. Ele é que vai ser conjugado. O outro verbo vai ficar estático, parado, no infinitivo, gerúndio ou particípio, tá? Então, eu digo, por exemplo, na folhinha tem assim, ó, eles devem ajudar no que puderem. Eles devem, eu devo ajudar, nós devemos ajudar, tu deves ajudar, entende? Então, quem vai mexer, conjugar é o auxiliar. Depois na folhinha fala do tempo composto, dá uma pincelada, porque o tempo composto nós vamos estudar depois. Mas o que é um tempo composto? É também uma locução verbal, porque ele tem as características, a conceituação dele, a definição dele é um verbo auxiliar e um verbo principal. Ora, o que é isso? É uma locução verbal. Só que é uma locução verbal especial, tá? Então, nós temos assim, ele tinha saído cedo naquele dia. Tinha saído é uma locução verbal, claro, porque um verbo é auxiliar e um verbo principal no particípio, saído. Tudo bem. Só que quando esse auxiliar é ter e haver, ter ou haver, e o principal está no particípio, eu chamo de tempo composto. E ele vai equivaler a um tempo simples. Então, por exemplo, quando eu digo ele tinha saído naquele dia cedo, por exemplo, eu digo ele saíra, pretérito mais que perfeito, naquele dia cedo. Então, o tinha saído, ao pretérito mais que perfeito composto, equivale ao pretérito mais que perfeito simples, saíra. Ele vai sempre equivaler a um tempo simples.
Só que, certo? Bom, e é isso aí. Então, locução verbal, recapitulando, é qualquer locução, mais de um verbo, em que um é auxiliar e o outro é o principal. O auxiliar pode ser qualquer um, ele vai ser conjugado, pessoas, tempo e modo, e o outro verbo ao lado dele, que é o principal, que vai dar unidade de sentido à locução, vai ser no gerúndio particípio infinitivo. Quando esse verbo auxiliar é ter ou haver e o verbo principal está no particípio, aí eu vou dizer que eu tenho uma locução verbal, sim, mas é um tempo composto, porque ele vai equivaler a um tempo simples verbal. Então, tinha saído, sair e assim por diante. Mas isso a gente vai estudar depois. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem pessoalmente. Beijos.